Bom dia a todos. Bom dia. É com muita alegria nesse dia gelado que encontramos a todos. Muita alegria mesmo. E o sol está lindo, está esquentando já também. E nós vamos ler uma mensagem do livro Sempre o Melhor, de José Carlos de Luca, para acenar os nossos corações e começarmos com a reunião do dia. Então, é a leitura número 46. Jesus ensina que a vela não pode ficar debaixo do cesto. Ela tem que ser colocada no velador para iluminar a todos os que estão na casa. Nossa luz interior pode estar debaixo do cesto, do complexo de inferioridade, do cesto repleto de crenças negativas sobre nossos talentos e capacidades. Tire sua luz desse cesto e a ponha bem alto. Deixe-a resplandecer diante dos homens, como ensina Jesus. O mundo precisa da sua luz, precisa de você, e somente seremos felizes quando a nossa luz estiver brilhando. Vale dizer, quando estivermos movimentando nossas forças. Olá, meninada. Olá, tudo bem? Vamos voltar aqui então. O mundo precisa da sua luz, precisa de você, e somente seremos felizes quando a nossa luz estiver brilhando. Vale dizer, quando estivermos movimentando nossas forças na realização dos talentos que Deus concedeu a cada um de nós. Não deixe que a dor e o sofrimento apaguem a sua luz. Saiba antes que é a sua luz brilhando quem vai tirá-la do sofrimento. Nossa, que mensagem maravilhosa, né, gente? Começarmos o dia já com essas reflexões. Então nós vamos elevar o pensamento a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, agradecermos por estarmos aqui, reunidos em seu nome, na busca do Evangelho, do aprendizado. Vibramos pelo companheiro Gêmeos que vai fazer a palestra do dia, que ele seja inspirado pelos bons espíritos. E assim, Senhor, só temos que agradecer. Obrigado, Pai, obrigado, amigos. Então, nosso companheiro Gêmeos, por favor, Gêmeos. Não está piscando, certo? Tá tudo certinho. Certinho. Bom dia a todos, bom dia o pessoal que nos acompanha pela internet. Sofrimentos. Não é à toa que eu trouxe o comentário de hoje, que é nós mesmos, através do quê? Quem nunca ouviu essa frase aqui? Somos o que pensamos. Então nós vamos falar hoje sobre o poder do pensamento. Eu acho que é melhor. Legal. Tô bem? Tô bonito? Agora sim. Tá ótimo. Então tá bom. Isso é importante, né? Que esse lado aqui meu também é melhor do que esse lado, entendeu? Então a gente tem... Nós temos o lado certo. Então hoje, gente, nós vamos falar um pouquinho sobre o poder do pensamento. Porque nós somos fruto daquilo que nós pensamos. Então, para que nós possamos entrar nesse tema de hoje, até como foi dito na abertura, né? Quem irá nos livrar dos nossos sofrimentos? É nós mesmos. Ninguém vai fazer isso por nós, a não ser nós. Através do quê? Das nossas ações, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Então está aqui. Pensamento. Pensar permite aos seres modelarem sua percepção do mundo ao redor de si e com isso lidar com ele de uma forma efetiva e de acordo com suas metas, planos, desejos e ações. Então está bem claro aqui o Pai Google, né, dizendo o que é um pensamento. Isso aqui é do Pai Google. Daqui, ó, que é uma forma que gira de si. E somos o que pensamos. Isso é fato. Tanto que Emmanuel diz, o pensamento é energia irradiante.
Nosso espírito residirá onde projetamos nossos pensamentos, alicerces vivos do bem e do mal. E Joana de Ângeles complementa: as energias da mente são o potencial de força que estrutura a vida. O homem se torna aquilo que cultiva na mente. Então veja bem, nós nos tornamos aquilo que nós cultivamos. Então pensamentos positivos, ações positivas, pensamentos negativos, atrações negativas. Então está aqui, ó, nós somos ao mesmo tempo emissores e transmissores de pensamento. Nós, espíritos encarnados, através da fala, com os espíritos encarnados através do pensamento. Então eles nos influenciam muito através do pensamento. E existem duas formas de pensamento, apenas duas. Olha que beleza. Quais são essas duas? Nós temos o pensamento positivo e o negativo. Então está aqui, ó, esse monte de bolinha azulzinha, tudo com a boquinha para baixo e esse cidadão com a boquinha feliz. E aqui todo mundo feliz e esse vermelhinho com a boquinha para baixo. Então cabe a nós decidirmos a qual grupo que nós estamos participando. Esse ou esse? Porque hoje em dia tem bastante nesse aqui, ó, no vermelhinho. Ó, né? E aqui, ó, também. Então, qual deles você usa mais hoje em dia? Qual o pensamento? Positivo, negativo? Então vamos falar um pouco sobre esse assunto. O poder do pensamento positivo ou negativo pode guiar nossas emoções, nossas ações, mas muito além disso pode afetar nossa saúde e qualidade de vida, tanto na matéria quanto no mundo espiritual. Então o pensamento ele afeta diariamente na nossa vida através do quê? Do nosso mundo espiritual e da própria nossa matéria. E o Livro dos Espíritas, Allan Kardec, ele fez um tema só sobre a força do pensamento, da questão 459 a 472, mas na 459 ele foi muito bem claro. Ele perguntou aos espíritos superiores: os espíritos influenciam sobre nossos pensamentos e ações? E qual foram as respostas dele? A esse respeito, sua influência é maior do que podeis imaginar. Muitas vezes são eles que nos dirigem. Olha só que interessante. Então, através do nosso pensamento, nós somos guiados pelos espíritos. Então, se você está numa influência negativa, qual será a sua tendência? A negatividade. O que você vai atrair ao seu lado? Porque os espíritos são atraídos por nós também. Então, se você tem um pensamento bom, os espíritos bons estarão ao seu lado. Às vezes nós estamos assim do nada e pensamos: nossa, que ideia maravilhosa que eu tive. Será que foi eu que tive essa ideia? Com certeza não. E aqui, ó, em 1994, a Rede Globo fez uma novela chamada A Viagem. E nessa novela, ela demonstrava claramente a influência dos espíritos em nossas vidas. E como é que na prática funciona? Então nós temos aqui nós, seres humanos encarnados, e os espíritos desencarnados ao nosso redor. Então nós estamos aqui no dia a dia. Veja aqui, esse aqui está influenciando esses daqui. E assim que funciona na prática. E aonde começa, né? A influência negativa começa aonde em nossas vidas? Como é que a gente consegue ter pensamentos negativos, ser influenciado para a negatividade? Através das nossas maledicências, do nosso ódio, dos nossos maus pensamentos, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa inveja, da preguiça, das emoções em desequilíbrio, dos estados emocionais negativos e nossos vícios em geral. Então, se a gente tem vício, aquele espírito desencarnado que possui o mesmo vício, ele vem influenciar a gente para que a gente continue no vício, porque a saciedade dele é através de nós. É que nem essa menininha aqui, olha que carinha bonitinha que ela tem. É muito bonito. E lá na questão 469, Allan Kardec também questiona os espíritos. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Aí eles responderam: praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Então, para onde você começa a praticar o bem, né? Que a gente fala de praticar a caridade. Que a caridade não é só comprar pizza aqui no final de semana, quando a entidade faz, não é só doar uma roupa que não serve mais. A caridade é sair na rua, é falar um bom dia, é ser feliz, é fazer boas ações. Isso é caridade, faz parte do nosso dia a dia. E está aqui, qual a importância do pensamento positivo? Cultivar pensamento positivo é um exercício diário. Com o tempo você notará que ao adotar uma postura mais otimista,
diante de desafios e problemas, será muito mais fácil atingir sua conquista. Então veja bem, é difícil a gente ficar sorrindo, tendo positividade o tempo inteiro? Claro que é difícil, mas é uma postura que nós temos que adotar. Então cabe a nós decidir o que nós queremos para nós. É aquilo que eu costumo dizer, que muitas vezes a pessoa fala, eu vou em busca da minha felicidade. Mas a felicidade, você não precisa ir em busca, está dentro da gente. Cabe a nós querer ser feliz ou não. Cabe a nós querer atitudes boas ou não. Então, tudo em nossa vida somos nós que decidimos e dirigimos. Então, como criar correntes mentais construtivas no nosso dia a dia? Cultivar o hábito da prece, que a gente, devido à correria, o dia a dia, né, nós às vezes esquecemos de fazer, não fazemos a nossa prece diária, nosso agradecimento. Evitar o negativismo. Às vezes a pessoa já antes de começar um projeto ou tomar uma decisão fala, nossa, você não vou nem fazer que não dá certo. Isso aí não adianta, não vou nem correr atrás, que eu sei que não vai dar certo. Então a gente já vai com a negatividade. Qual a probabilidade de dar errado? 100%. Então 100% de probabilidade. Ser otimista sempre, sempre. Eu me lembro uma historinha de um pai que tinha 2 filhos e no Natal deu 2 presentes. Para um filho deu uma bicicleta. Aí o filho falou, nossa, meu pai deu bicicleta, eu vou caminhar na rua, eu vou cair, vou me machucar. Não sei, não, acho que não vou andar de bicicleta não. Para o outro ele pegou um pouquinho de esterco de cavalo e colocou numa caixinha e deu para o filho dele. O filho dele ficou todo contente. Aí o outro irmão falou, mas por que você está contente? Eu falei assim, não, porque se ele deu isso aqui, o cavalo está lá fora. Então tem que ter otimismo, tem que sempre lutar para ser otimista. Trabalhar no bem, cuidar das horas vagas, porque hoje em dia é muito comum, né, no dia a dia, você tem 5 minutos, o que a gente faz? Corre para as redes sociais. Ao invés de pensar na vida, pensar no projeto, pensar em alguma coisa, o que pode ser feito, vão aonde? Redes sociais. E acaba esquecendo. E buscar conteúdos edificantes. Nós não estamos acostumados a fazer uma pausa durante o dia para refletir em nossas vidas, apenas simplesmente vivemos, ou melhor, sobrevivemos. Está sendo muito comum hoje em dia, as pessoas falam, nossa, o dia passou, eu nem vi, olha que dia corrido, olha, as horas passaram. Então nós estamos atribulados tanto no nosso dia a dia, que a gente esquece de fazer uma pausa para prece, para oração, para pensamentos positivos. E aí eu vim aqui, quero saber de cada um de vocês, inclusive quem está nos assistindo pelo nosso Facebook, quem é você? Então uma pausa para a gente poder parar e pensar. Como você se definiria em relação à sua personalidade? Como é que eu sou hoje? Vamos parar um pouquinho, pensar, né? Daqui a 5 anos, onde você estará? Qual o seu projeto de vida? O que você pensa? Ou você está na zona de conforto? Então o que eu quero para a minha vida daqui a 5 anos, 10 anos, 11 anos, ou até o mês que vem? Qual é o meu projeto de vida? Quais são os principais defeitos e qualidades? Qualidades a gente consegue enxergar em nós, é muito fácil. Eu sou uma pessoa organizada, pontual. Tá? E os defeitos? Nós não conseguimos enxergar. E às vezes quando alguém fala alguma coisa sobre nós, a gente se magoa aquela pessoa e perde até a amizade. Quando a pessoa fala, nossa, olha, você está sendo meio egoísta. Aí você fala, eu egoísta? E acha ruim com a pessoa. Então, os nossos defeitos é muito difícil a gente enxergar. É onde que nós precisamos de ajuda de pessoas para poder falar isso. Eu costumo sempre dizer, até a minha esposa, ela brinca muito comigo, que há uns anos atrás eu fazia uma ficha de emprego e na ficha estava lá, 5 qualidades. Para mim foi fácil, né? Fui lá e as 5 qualidades facinho. Aí tinha lá 5 defeitos seu, 5. Nossa, foi difícil achar 2. Aí eu fiz a pior besteira da minha vida. Cheguei em casa e perguntei para minha esposa, fala 5 defeitos meus. No 15º eu falei, não, só quero 5. Só 5 para eu lembrar, para colocar na ficha. Então veja como nós não enxergamos os nossos defeitos. Isso é comum, né? A gente só vê as coisas lindas nossas. Hoje o que mais te incomoda na sua vida? É muito fácil a gente reclamar das coisas, reclamar da situação. Às vezes tem uma cadeira aqui na minha frente, eu venho e comento, olha, isso aqui está na minha frente, dou a volta. Ao invés de ir lá e retirar a cadeira. Mas todo dia eu estou reclamando da mesma coisa.
e pode perceber aquilo que nos dá impaciência são sempre as mesmas coisas. Não é nada novo. Afinal, o que você está fazendo da sua vida enquanto a morte não chega? Porque tem gente que está aí, esperando a morte chegar, né, para levar, desencarnar, achar que outro mundo é melhor do que esse mundo é difícil de se viver, que tudo acontece comigo. Já começa aí o pensamento negativo, né? O que você deseja? Saber quais são os seus objetivos de vida e ter foco para conquistá-lo pode fazer que os realize mais rápido. Então nós temos que ter isso em mente. Estou pensando o que eu quero para mim, o que eu vou querer da minha vida. Eu tendo desejo e tendo foco, as coisas acontecem. Algumas rédeas. Nossa mente é a responsável por determinar como vamos proceder perante os desafios e quanto de vontade iremos ter para correr atrás dos nossos sonhos. Então esse rapaz aqui magrinho, coitado, olha a barra que ele está levando. Por quê? Porque ele teve a força de coragem de ir lá e levantar. Agora, existem esses 3 cachorrinhos, lindos, maravilhosos. Esse aqui está com cara de bravo, esse aqui está com cara meio de ressabiado, agora esse aqui está com uma cara de sem vergonha danada, olha danadinho. Por quê? Eu vou contar a história deles. Certo dia, um fazendeiro foi até a cidade, na feira livre, né, com a sua carroça. Chegando lá, ele ganhou esses 3 cachorrinhos de presente. E na hora de ir embora, ele amarrou os 3 cachorrinhos na carroça e, vou para casa. Esse primeiro cachorro aqui falou, eu não quero ir, eu não vou. Mas por mais que ele tracionasse as patinhas dele, o cavalo mais forte, ele foi arrastando e foi embora. Esse segundo aqui falou, bom, o cavalo é mais forte do que eu, não vou discutir, eu vou andando junto com o cavalo. Agora esse terceiro aqui, que é espetacular, ele falou assim, gente, quer saber de uma coisa? Eu vou pular na carroça, vou admirar a paisagem, vou chegar lá descansado. Então veja que para um problema, ou uma situação, teve 3 decisões diferentes. Então quem agiu mais positivamente? Quem pensou melhor? Quem fez a ação positiva? Então isso é para a nossa vida. Às vezes nós estamos diante de uma situação que a gente já desanima antes de rever, ou não aproveita os momentos bons. Eu costumo sempre dizer aqui no centro que eu tenho 3 princípios básicos na minha vida, que é pensamento positivo, ser feliz e aproveitar todos os momentos que a vida nos oferece. Porque os momentos passam muito rápido. E se a gente perde, não volta mais. Então essas 3 bases fazem com que a nossa vida seja plena e feliz. Aí tem a lei da causa e efeito. A lei da causa e efeito, algumas vezes chamada de lei do plantio e a colheita, é conhecido como a lei principal, pois ela emana todas as outras. Veja esse rapaz aqui, ele empilhou todos os dominós bonitinho, mas aonde vai cair o último? Então o que acontece? Pensamento positivo, ação, causa da lei e efeito. Se eu planto milho, eu vou colher milho. Se eu planto pensamentos negativos, eu vou colher o quê? Ações negativas. Então, lei da causa e efeito, como eu falei, a causa é o plantio, o efeito é a colheita. Então, se semearmos pensamentos negativos em sua mente, é isso que você vai obter o resto da sua vida. Resultado negativo. Se a gente começa sempre na negatividade, sempre negativo, 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 é o que acontece. E é o que a maioria das pessoas hoje começam com esse pensamento, aí entra numa crise de ansiedade, entra numa crise de depressão, porque vai se afundando cada vez mais. Então está aqui, lei da substituição, que é muito simples que nós vamos aprender hoje. Para que você se liberte do negativismo, precisa substituir os pensamentos negativos por positivos. Simples, não? Fácil, moleza a dica. Mas não é tão fácil no dia a dia, né? Por quê? Porque às vezes nós temos um sério problema conosco mesmos, que é a autossabotagem. O que é a autossabotagem? É o instinto do contra, não contra o outro, mas contra a si mesmo. Você passa a ser seu principal inimigo. Quem nunca viu esse desenho aqui do Hard aqui, que ele ficava, ó céus, ó dia, ó vida, ó azar. Ele estava sempre na negatividade, mas com ele mesmo. Não o que eu pensava, que os outros falavam, era ele. Tudo que ele ia fazer na concepção dele já dava errado. Enquanto tinha o Lipe, que era o leão, que sempre estava na positividade.
e fazia de tudo para dar certo. Então veja, a autossabotagem é eu já achar que a coisa já começa errada no começo. E quais são os sinais da autossabotagem? Como é que nós podemos, né, identificar esses sinais? Primeiro, dificuldade em assumir responsabilidade. Então eu tenho essa séria dificuldade, eu não assumo a responsabilidade, já estou me autossabotando. Segundo, culpar sempre os outros ou situações pelos seus erros, ou seus planos não darem certo. É muito comum as pessoas abrirem um negócio, não dá certo, e culpar os outros. Ah, mas a culpa é do governo, a culpa é da rua que é onde montei meu negócio. Ah, eu fui fazer, não deu certo, mas a culpa não foi minha. Então a gente sempre arruma culpado para os nossos erros. Nós não assumimos essa responsabilidade. Permanecer sem objetivo e foco. É o que acontece hoje com muitas pessoas, ainda mais com os jovens, né? Tem jovem acordando meio-dia, quase que meio-dia, e já acorda cansado. O cara acorda e fala, ai, nossa, cansaço. Só no relógio meio-dia. Então, quer dizer, são pessoas que não querem assumir responsabilidade e estão sem foco. Reclamar constantemente sem buscar soluções para os problemas. Gente, a gente reclama demais das coisas. Reclama porque está calor, reclama do frio. Ah, o frio já é um objetivo para não sair de casa, né? Reclama de tudo e de todos. Nós nunca elogiamos ninguém. Sabe, você falar, passar a pessoa, nossa, você está elegante hoje, você está bonita hoje. É um elogio. Né? O pai fala assim, nossa, você viu aquela mulher como está hoje? Já metida, né? Não fala que está metida hoje, né? Então está aqui, ó, a escolha é sempre nossa. Não importa o ambiente que estamos vivendo, ou o momento difícil que estamos passando, ou a perda de um ente querido, ou uma doença grave. Sempre o nosso pensamento deve reger nosso corpo mental, físico e espiritual, com amor, harmonia e equilíbrio. Então veja, não importa em qual situação nós estamos vivendo hoje em dia. O importante é reagir, o importante é ter pensamentos positivos e agir. Então está aqui, ó, nós somos responsáveis. Então, quando você tem os pensamentos positivos, o que vai acontecer com você? A sua harmonia espiritual com amor, harmonia e equilíbrio. Mas o importante não é só pensar. Pensar é fácil. Nós temos que pensar e colocar as ações em prática. As ações do dia a dia. Eu tinha aqui, não sei se, acho que dá tempo. Quem conhece a parábola do monge e da vaca? Vocês conhecem? Todos conhecem? Então é o seguinte, eu vou contar do meu jeito. Porque espiritualmente eu estava lá, eu vi. Né? Em espírito eu estava lá. Foi o seguinte, certo dia um monge e o seu discípulo caminhavam por uma estrada de terra e no alto viram um casebre, velho, antigo. O monge resolveu subir lá e pedir um copo com água. Bateu palmas, saiu um senhor com aquela calça rasgada, chinela havaiana, uma tira de cada cor, a calça amarrada com uma corda para não cair. Aí saiu a esposa dele, uma senhora mal vestida, toda descabelada, e duas criancinhas pequenininhas, um biguinho de fora, sem camiseta, né? E ele pediu um copo com água. E nisso o monge perguntou para o senhor, falou assim, nossa, como é que vocês conseguem viver nesta pobreza? O senhor falou, olha, a situação aqui é muito difícil. Sabe, nós temos apenas uma vaquinha. E é essa vaquinha que dá leite, do leite a gente faz um queijinho, e a gente vai sobrevivendo como pode. As crianças tomam leite. Tudo bem, o monge agradeceu o copo com água, agradeceu e se despediu. Saindo da casa, ele viu a vaquinha na beira de um precipício, ali, no barranco. E falou para o discípulo dele, olha, faz o seguinte, vai lá e empurra aquela vaca. O discípulo espantado, o monge falou, mestre, mas você não acabou de ouvir que é a única renda da família deles? O monge repetiu, vai lá, empurra essa vaca no barranco, abaixo. O discípulo, para discordar, foi lá e empurrou a vaca. Passou correndo perto do monge e falou, vamos correr que a vaquinha virou carne moída. E ó, se mandaram. Depois de muitos anos, uns 20 anos, o monge faleceu, o discípulo virou monge e passando naquelas redondezas, lembrou daquela casinha. Falou, vou retornar lá para ver como é que está aquele pessoal. Só que chegando lá, encontrou uma enorme mansão. 2 Land Rover na garagem. Aí ele bateu palma, saiu aquele senhor, bem vestido, calça jeans colada, um cinto que tinha um CD aqui na cintura da fivela. Aí saiu a esposa, toda loira, bonita, né, toda retificada.
os 2 filhos já enormes, tudo musculoso. Aí o Senhor falou assim, peraí, eu estou lembrando de você. Você não é aquele discípulo que veio com o monge há 20 anos atrás? Ele falou, sou. Eu falei, eu estou lembrando do Senhor, o que aconteceu? Ele falou, menino, nem te conto. O dia que você esteve aqui com o seu monge, coincidentemente, quando foi no final da tarde, eu fui recolher a vaquinha. Encontrei ela lá embaixo do buraco, com as 4 patinhas para cima, mortinha da Silva. Aí o discípulo falou, pensando, falou, nossa, mas e aí, o que o senhor fez? Ele falou assim, aí a partir desse dia, nós fomos obrigados a mudar de vida. Aí nós começamos a plantar aqui, plantar ali, o pessoal começou a tomar gosto, aí fui comprando as terras, fui comprando, e hoje isso aqui, tudo isso aqui é nosso. Então, moral da história, não adianta a gente ter pensamentos bons e achar que a vida está boa, quando conseguimos ir além. Né? Então, pensar positivamente e agir para que isso faça parte da sua vida. Voltando ao comentário, 7 frases positivas que a gente tem que dizer diariamente para nós mesmos. Acordar de manhã, olhar no espelho, dar uma de Roberto Carlos e falar, esse cara sou eu. Quais são? Eu acredito nos meus sonhos, é a primeira. Acredita em si mesmo e na pessoa que é. Porque às vezes nós não acreditamos em nós mesmos. Achamos que sempre somos incapazes de fazer ou de ir além. Né? Dou o melhor de mim todos os dias. Não importa que ontem foi bom, hoje eu serei excelente. Seja em casa, seja no trabalho, seja onde eu estiver. Então está aqui. Não importa se o objetivo que deseja alcançar é pequeno ou grande, mas o importante é alcançar. Essa é a ação. Pensar e agir. Eu amo quem eu sou. Lembre-se constantemente do quanto você ama a si mesmo. Porque às vezes a gente só coloca em defeito em nós, né? Meu cabelo podia ser assim, meu corpo podia ser assado. Então ame você, ame, se valorize. Com isso você vai energias positivas. Eu sou responsável pela minha própria felicidade. Está lá, acabei de falar agora há pouco. A verdadeira felicidade está dentro de cada um. Então não está lá fora a felicidade, não está em outra pessoa, está em mim. Para eu ser feliz, eu dependo de mim mesmo. É eu. Entendeu? E a felicidade, às vezes que as pessoas falam assim, a minha felicidade é formar na faculdade. Ótimo, estuda, 4 anos tem um canudo, você pega o canudo e aí? A felicidade acabou? A minha felicidade é comprar um carro zero. Compre o carro zero. Daqui uma semana, já não é mais ter esse carro zero. Tem uns que pensam que a felicidade é casar. Quando eu casar, vou ser muito feliz. Sabe de nada, né? Mas tudo bem, né? Aceito 100% de responsabilidade sobre minha vida. Ninguém é responsável pela vida que você está vivendo, porque você é o único que cria a sua própria realidade através de suas ações e dos seus pensamentos todos os dias. Então a responsabilidade é minha. Eu tenho que assumir meus atos, eu tenho que assumir as minhas ações. O melhor me está por vir. Eu sempre acredito que eu nunca vou ficar estabilizado, que o melhor vai estar por vir. Tem gente que quando às vezes brinca assim, eu vou escalar um morro para subir alcançar o pico do morro. Mas as dificuldades estão no caminho. E eu quero viver sempre nessas dificuldades, eu não quero chegar no topo. Porque quando chegar no topo, acaba a escalada. Eu quero continuar vivendo nessa dificuldade, porque é ali que eu vou encontrar os desafios. É ali que eu vou encontrar o sucesso da minha vida. Sou grato por cada dia da minha vida. Aprecie em todos os dias da sua vida, sem se importar com o resultado. Lembre-se que nós temos o poder de mudar, não temos, aliás, o poder de mudar as coisas que já aconteceram, mas é possível mudar a maneira de enfrentá-las. Então a gente não pode mudar o passado passou. O amanhã vai chegar. Então vamos viver o hoje. Vamos enfrentar a vida de hoje. Eu costumo dizer que o passado, ele foi feito para nós, para que possamos lembrar as coisas boas que nós vivemos. Uma viagem, uma festa, coisas ruins a gente esquece. E tem gente que, por incrível que pareça, só vive das coisas ruins. Esquece. Né? Vamos viver, lembrar as coisas boas, viver o presente e se programar para o futuro. É essa a nossa vida.
Então está aqui, ó, Buda disse, o que somos hoje, o que seremos amanhã, depende de nossos pensamentos. Se procedo mal, sofro as consequências. Se procedo bem, eu mesmo purifico. Então veja, eu serei consequente, eu terei que aguentar as consequências das minhas próprias ações. Então se eu ajo do lado do bem, eu vou colher o bem. Se eu ajo do lado do mal, vou colher o mal. Então eu me purifico de acordo com aquilo que eu penso e aquilo que eu faço. A única pessoa que pode dizer que você conseguirá algo ou não é você. Então tá aqui, ó, esse gatinho se olhando no espelho e se achando um leão. Então tá aqui, você é responsável, entendeu? Então a gente tem que viver a vida, a gente tem que ser feliz. Eu me lembro que na época a gente era criança, na nossa época de 10, 12 anos, não se ouvia falar um amiguinho nosso com síndrome do pânico, com ansiedade, com depressão, porque a gente vivia a vida. Nós tínhamos nossos medos, tínhamos. A gente tinha o medo do quê? Da mula sem cabeça, do homem do saco. Ele pegava a gente para fazer sabão. Era o olho do banheiro, gente, eu não ia no banheiro sozinho na escola. Olha os nossos medos. Eu me lembro que eu era criança, eu morava numa praça enorme, e à noite a gente se reunia com a molecada lá e começava a entrar essas histórias de fantasma, né? Aí quando eu ia embora, parecia que eu ia embora, os fantasmas vinham tudo atrás de mim. Então esse era nossos medos, esse é o nosso pânico. Hoje em dia não. Então veja, você que vai dizer como é que será a sua vida, né? A vida que você tem levado é absolutamente mérito seu, seja pelas suas ações conscientes ou inconscientes, pelas qualidades de seus pensamentos, comportamentos e suas palavras. Está aqui, Paulo Vieira, no livro Poder e Ação. Então ele também falou, olha, tudo que você levar na sua vida vai depender de você. Então você que vai decidir o seu futuro. Então pensamentos modelam a realidade, né? Então começa o quê? Vigie seus pensamentos, porque eles se tornarão suas palavras. Então meus pensamentos se tornarão palavras. As nossas palavras se tornarão ações. As nossas ações se tornarão hábitos. Os nossos hábitos se tornarão o nosso caráter. E o nosso caráter será o nosso destino. Então veja que tudo começa pelo pensamento. Então se eu penso errado, se eu penso que não vai dar certo, tudo isso aqui vai ser consequência. Eu vou dizer algo que não deveria dizer, que posso me arrepender no futuro ou no amanhã. Eu vou agir de um jeito que não deveria e depois me arrependerei. Então veja, é tudo consequência. Palavras, ações, hábitos, caráter e destino. Está tudo ali, na sequência. É um atrás do outro. Então, todos os dias busco ser uma pessoa melhor do que fui ontem. Vamos se dedicar a isso. Ser melhor do que ontem. E hoje vou ser melhor. E amanhã serei melhor do que hoje. Então está aqui, ó. Nunca desista. Por mais dificuldade que o sapinho está enfrentando, mas ele vai dizer aqui, quem é que vai ganhar a luta? É mais ou menos assim que nós devemos ser o nosso dia. Nosso dia a dia. Nunca desista. Tenha fé, tenha esperança, agir em prol do bem, agir para favorecer todos, saber perdoar, saber amar, ter pensamentos positivos, ser feliz. Olha quanta coisa boa a gente tem na vida e que a gente não aproveita. Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Pensamentos positivos gera ações positivas sempre. Ao contrário, tudo negativo. Muito obrigado a todos, que todos tenham um bom dia. Pessoal que nos acompanha aí pelo Facebook, a todos vocês uma ótima semana e tudo de bom para vocês. Muito obrigado. Renato, passo você.